Beleza, beleza. Então, olha só, Itavano, dando aí continuidade às nossas aulas de biologia, né? Nós estamos aí falando sobre o desequilíbrio ecológico, bem como a ação do homem. Então, nós estamos vendo aí quais atitudes, né? Nós seres humanos, né? Nós homens, sociedade, quais atitudes que nós tomamos que acaba aí prejudicando o meio ambiente. Então, nós já falamos sobre poluição atmosférica, sobre poluição do ar. Dando continuidade a isso, na videoaula de hoje nós iremos falar sobre a poluição das águas. Mas antes, turma, eu queria aí que a gente refletisse algumas coisas. Então, olha só, a intervenção humana na natureza coloca aí o nosso planeta em risco, né? Quais são os principais fatores que estão aí colocando o nosso planeta em risco? Poluição, desmatamento, extinção de espécies, esgotamento dos recursos naturais. Então, tudo isso aí está sendo ocasionado pela nossa ação, pela ação do homem na natureza. E nós não podemos esquecer que é uma dívida que a gente não consegue pagar. Uma hora ou outra, nós acabaremos aí sofrendo as consequências dessa intervenção no ciclo natural da natureza. Então, temos que nos conscientizar. O principal problema, né, de forma direta ou indireta, é a não conscientização. Então, galera, a natureza, ela cobra. E é uma dívida, como nós já podemos perceber algumas catástrofes, alguns desastres naturais, que a gente não consegue pagar essa dívida. Então, vamos aí dar continuidade. Para que a gente possa refletir, olha só. Hoje em dia, o ser humano apenas tem diante de si três grandes problemas e que, ironicamente, foram provocados por ele próprio: a superpovoação, o desaparecimento de recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, vistos sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação. Então, quem falou isso aí foi Jacques, que nasceu em 1910 e morreu em 1997. Então, que tenhamos aí essa mesma linha de raciocínio, né? A gente tem que tomar muito cuidado como nós estamos aí induzindo, né, certos fatores em nossas vidas. Então é muito complicado a gente usar os recursos de forma desenfreada, realizar determinadas práticas e não refletirmos sobre as suas consequências, não só na natureza, como em nós mesmos. Então, turma, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição da água, né? Então aí vocês já estão vendo a imagem na qual está sendo aí despejado detergente não biodegradável, né, certo? Na água. O que é biodegradável? É aquilo que não prejudica a natureza, certo? Tudo que é biodegradável não é poluente, não é prejudicial. Então, quando você lança na natureza algo que não é biodegradável, isso vai sim ocasionar poluição, isso vai sim ocasionar destruição. Então, turma, a água é um dos recursos naturais mais preciosos. Porém, o descuido com esse recurso tem sido motivo de discussões em todo o mundo. A crescente demanda populacional, ou seja, o aumento da população mundial, vem gerando aí diversos meios de poluir, bem como comprometer a quantidade e a qualidade desse bem ao longo do tempo. Então, turma, vocês estão vendo aí no nosso slide um link. Esse link eu vou estar disponibilizando na nossa sala virtual, certo? Para que vocês possam acessá-los, para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês, certo? Então, ele estará, todos os links que vocês irão ver no decorrer da nossa videoaula estarão disponíveis no nosso ambiente virtual, certo? Então, esse link aí do Fique por Dentro, ele vai abordar quais as consequências da falta de água em algumas regiões do planeta. Então, turma, nós sabemos que o nosso planeta, apesar de ser chamado planeta Terra, ele tem aí mais de 70% da sua composição, né, 71% de água, né? Porém,
Não é porque temos essa quantidade enorme de água no nosso planeta que esse percentual esteja completamente disponível a nós seres humanos, né? A nós seres vivos. Né? Uma pequena parte dessa água é potável. E para completar ainda o caso mais agravante, é que essa água no nosso planeta, essa água potável, ela é distribuída no planeta de forma irregular. Então, há locais que a escassez de água é enorme, que a escassez de água é muito grande. Então, nós temos aí que tomar muito cuidado com a utilização desse recurso. Né? Vai chegar um momento que água vai ser mais preciosa do que o próprio petróleo. Então, temos que ficar atentos à forma como estamos aí utilizando esta água. Apesar de termos aí grande quantidade do nosso planeta coberto por água, uma pequena, mas é uma pequena parte mesmo, turma, é potável, certo? E aí, quais seriam os agentes poluidores da água? O lançamento de dejetos pelos esgotos e animais domésticos consiste em uma das formas mais antigas de se poluir a água. Além dessas, as atividades industriais que não tratam adequadamente a água residual despejam substâncias tóxicas, tais como chumbo, zinco, mercúrio, cádmio e níquel diretamente nos rios, lagos e mares. Esses elementos, por sua vez, vão se propagando nas cadeias alimentares, comprometendo a vida aquática. Então, olha só, o fenômeno da eutrofização consiste na proliferação acentuada de micro-organismos anaeróbios devido ao excesso de nutrientes na água. E esse excesso é graças ao quê? Aos dejetos domésticos, restos de usinas ou até mesmo a atividades agrícolas. Esse fenômeno, turma, é muito prejudicial porque ele destrói a fauna e a flora aquáticas. Olha só interessante, turma. A vida surgiu no mar há cerca de 3,5 bilhões de anos e seus habitantes constituem o sistema mais diversificado do planeta. Dos micro-organismos às algas e animais, quase a totalidade dos filos tem representantes nos mares. Esses seres vivos guardam muitas substâncias desconhecidas que atuam na comunicação entre espécimes, na defesa contra herbívoros ou predadores, entre competidores na reprodução ou simplesmente como produto de seu metabolismo. Uma substância que atua como mediador químico para um organismo pode também ser a esperança para o tratamento ou cura de muitas doenças conhecidas. O Brasil, com uma extensa costa de 8.698 quilômetros, diversidade biológica invejável e um grande número de pesquisadores na área marinha, não pode abdicar dos estudos sobre o potencial tecnológico dos organismos marinhos. Hoje em dia, vários grupos nacionais estão investigando substâncias isoladas de algas, fungos e invertebrados marinhos e seu potencial contra várias doenças como câncer, trombose, AIDS e muitas outras. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mar tem despertado o interesse dos biólogos, oceanógrafos, bioquímicos e químicos sobre o seu potencial biotecnológico. Drogas antivirais e principalmente anticâncer caracterizam os produtos marinhos utilizados pela indústria farmacêutica. Um bom exemplo da importância de descoberta de novas moléculas foram os derivados sintéticos da espongoridina e da espongotimidina, certo? Quase não sai, né, galera? São substâncias isoladas de esponjas marinhas nos anos 50 que serviram de modelo para o desenvolvimento de inúmeros antivirais como o AZT, remédio básico de tratamento da AIDS. Então, turma, essas informações aí, elas foram tiradas da caracterização do estado da arte em biotecnologia marinha no Brasil, que está disponível aí no link que vocês estão observando. Então, turma, a gente percebe claramente que algo, quando não cuidado, acaba fazendo falta.
Então, quando a gente fala dos oceanos, a gente está falando de uma biodiversidade marinha incrível, onde nessa biodiversidade nós podemos ter substâncias nesses seres que habitam esse habitat que podem ser cura de diversas doenças que há muitos e muitos anos andam aí sendo fonte de pesquisa. Então, a gente tem que cuidar do nosso lar, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai ser mais específico, né? Essa aula de hoje, nós estamos aí falando muito sobre a importância, né? Sobre por que preservar. Na nossa próxima aula, nós vamos aí falar sobre de que forma a gente polui, de que forma a gente pode evitar, quais medidas podem ser tomadas. Agora, o que a gente não pode esquecer, galera, que é crime, certo? O que muitas indústrias realizam, né? Se a gente der uma volta ali pela costa, né, litorânea aí da nossa cidade, né? Fortaleza é uma cidade litorânea, a gente vê ali nas praias esgotos a céu aberto, esgotos sendo despejados ali nos mares, e tudo isso é prejudicial, galera. A gente tem que se conscientizar. E aí, turma? A biodiversidade marinha guarda uma riqueza imensurável, pois existem áreas de difícil acesso ainda inexploradas, ou seja, existem áreas aí dos oceanos que o homem ainda não conseguiu explorar. As surpresas com novas espécies chamam a atenção dos mais diversos pesquisadores. Então, turma, como eu falei para vocês, no nosso ambiente virtual, né, no Classroom, eu vou estar disponibilizando alguns links. Eu quero que vocês acessem esses links para que na nossa próxima aula, que será ao vivo, né, na próxima sexta-feira, que vocês possam aí discutir melhor comigo sobre esses assuntos. Lembrem-se que no nosso livro de biologia, esse assunto encontra-se na página 684, né, do nosso capítulo 51. Então, eu quero que vocês deem uma estudada para que no nosso próximo encontro a gente possa debater melhor, né, e com mais propriedade, formas, meios, para a gente evitar a contaminação dos nossos rios, dos nossos oceanos, certo? Estudem, galera. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.